Voltamos então com o terceiro bloco do Fluminense em debate. Falávamos um pouco de política e eu queria que nós desenvolvêssemos um pouco essa questão do Fluminense bipolar, né, que de um lado investe nas divisões de base, investe em capacitação gerencial, a gente está vendo isso acontecer, e por outro lado contrata um jogador com sérias, vamos dizer assim, restrições médicas, né, que é o Rafael Sobis, ou seja, que vai, na verdade, ao encontro da velha política de contratação, dos medalhões, com resultado esportivo, expectativa de resultado esportivo duvidosa. Né? Como é que vocês veem essa questão? Bom, Savioli, a gente está falando realmente de interesses conflitantes, né? Se por um lado a gestão Petersen está primando por focar em Xerém, um planejamento até de longo prazo, também tem essa questão do interesse do patrocinador, que começou desde 2000, não digo nem 2004, mas acho que se acentuou 2004 e 2003, quando nós tivemos Ramon, Roger, Romário e Edmundo. 2004. 2004, então. Desde 2004, principalmente, está se contratando no Fluminense aqueles jogadores de manchete de jornal, né? E não necessariamente dão resultado em campo. E aí isso é básico também, né? O caso de 2007, por exemplo, obedeceu uma outra lógica. Né? Mas por que 2007 se obedeceu outra lógica? Porque naquele momento você começava a implementar um projeto de comissão técnica fixa no Fluminense, um projeto de gestão diferenciada que você tinha sob o comando do Fernando Gonçalves, um dos atuais principais gestores da Trafic, hoje em dia. Você tinha na comissão técnica fixa, na preparação física, o Fábio Maceredian. Eu consigo falar Fábio Maceredian e nunca, achei incrível. O nome difícil e complicado. Enfim, eu mesmo me peguei surpreso aqui na mesa. Mas, enfim, Fábio Maceredian. Tinha toda uma questão de planejamento que meio que serviu para poder diminuir essa intromissão de interesses publicitários do patrocinador. Agora não, nesse momento você já vê mas é aquilo, quando a gente fala de Rafael Sobis também tem muito do Abel Braga. Então eu acho também erro colocar na conta do patrocinador a contratação do Rafael Sobis. Mas o Deco é um claro caso de que se pensou muito no resultado da imagem, daquilo que ele ia render em jornal e não necessariamente no aspecto técnico. Aí penso isso. Olha, eu não me debrucei sobre números, ou nenhum tipo de informação sobre essa questão do retorno de imagem, retorno de marca, que possam ter vindo da contratação, das contratações de jogadores como o Deco, por exemplo, que não deu retorno nenhum ao clube. Eu não imagino que tipo de retorno possa ter dado para a Unimed. Você vê esse retorno, ou você acha que a contratação desses jogadores caros não tem um aspecto vamos dizer assim, de amarrar o Fluminense à patrocinadora, ou seja, você inchando o seu custo, sabendo que o clube não tem como pagar, mas mesmo assim o clube ele participa, né, com uma parcela disso, ele acaba ficando asfixiado, e nós acabamos tendo consequências do tipo o que aconteceu em Xerém, que está sucateado e, graças a Deus, existe um trabalho lá para recuperar tudo aquilo? Eu acho que, começando pelo final, eu acho que não é graças a Deus, embora eu seja um cristão de fé. Eu acho que é graças ao trabalho duro, capitaneado lá pelo Fernando Simone e o esforço da gestão. Então, com a ajuda de Deus, mas com o esforço e o foco da gestão na importância que tem Xerém. E com relação à sua pergunta sobre a Unimed, se ela não acaba escravizando ou vinculando... Exatamente, você aumentando o custo, você asfixia o clube, ou seja, isso aí já é uma forma de facilitar que ela comece a abocanhar os direitos econômicos dos jogadores, por exemplo. Eu não posso acreditar que isso seja feito planejadamente, seria demonizar a patrocinadora, tá? Agora, que o efeito prático muitas vezes acaba sendo esse, ela pega, bota... ano passado nós tínhamos Deco 700 mil, Fred 700 mil, Conca 700 mil, Belete 300 ou 400, e se somar os 4, tira o Conca dessa história, soma os outros 3, dá 1. Nesse caso, eu me recuso a acreditar que seja algo planejado, né?
até porque teria que ter a compactuação do lado do clube. E no ano passado foram renovados e feitos todos esses contratos gigantescos e esse loteamento dos direitos econômicos dos jogadores entre Fluminense e Unimed. Então, eu acho que planejadamente eu me recuso a acreditar. Agora, que o efeito prático tenha sido esse, eu acho que você está coberto de razão. Marcelo, chega a escandalizar. A gente vê, a gente conversa com as pessoas que são ligadas ao clube, outras que até são, vamos dizer assim, de oposição, e cada vez mais vai ficando claro realmente que a Unimed hoje ela participa dos direitos econômicos dos jogadores, né, do futebol profissional, praticamente na mesma proporção, ou até um pouco mais do que o Fluminense. Como é que se chegou a essa equação louca, ou seja, que você tem uma verba de patrocínio e você não sabe, e ninguém sabe responder também, né? Como é usado o patrocínio, como separa o patrocínio do investimento, para onde vai um e para onde vai outro? Exatamente. Quanto mais a gente vai procurando, quanto mais a gente vai tentando descobrir como as coisas funcionam no Fluminense, mais a gente fica assustado. Porque quando você chega ao ponto da patrocinadora ter um perfil dividido dentro do próprio Fluminense, sendo patrocinadora, colocando a marca dela, logo dela, na camisa do Fluminense, e ainda atuando como investidor e tendo porcentagem de grande parte do elenco do Fluminense, tem jogador que o Fluminense tem apenas 10%, e a patrocinadora tem a grande fatia, é assustador. A gente fica pensando, poxa, como é que o Fluminense vai sair dessa armadilha? Como é que vai sair dessa questão? Você está completamente entregue aos interesses da patrocinadora. E é complicado, é muito complicado. Para você ter uma ideia, por que em política você não pode colocar o poder legislativo, judiciário e executivo na mão de um só órgão ou na mão de um só executor? Porque ele pode fazer tudo, ele pode virar um déspota, um cara ditador e decidir a vida de milhões, o rumo de milhões, em uma só ação, em um só pensamento maluco, por assim dizer. E o Fluminense hoje está completamente nas mãos da Unimed. Não que a Unimed vá acabar com o Fluminense, mas é problemático, isso não pode acontecer. Você fala, eu até não vejo dessa forma, de o Fluminense estar entregue nas mãos da Unimed. Talvez eu tenha me colocado mal. Nas mãos que eu digo é porque é aquela questão de ser refém, né? Todo mundo fala, o Fluminense é refém da Unimed. Então seria mais... Tem pessoas que trabalham no Fluminense, tem pessoas que são bem intencionadas e querem fazer um trabalho sério, correto. Eu acredito muito no trabalho de muitas pessoas ligadas na atual gestão, inclusive do próprio presidente Peter. Eu acho que ele é super bem intencionado e que ele está trabalhando para melhorar essa situação. Mas ele vive um quadro completamente difícil. Então é isso que a gente está tentando colocar, porque senão parece que só a Unimed manda no Fluminense e ninguém tem interesse com isso, entregou o clube na mão da Unimed. Não é isso que a gente está falando. A gente tem essa percepção. Agora, o que eu falo é o seguinte, que essa questão de nós estarmos, vamos dizer assim, reféns da Unimed, também eu acho muito relativa. A Unimed, ela paga, o que ela paga aos jogadores, ela paga em direito de imagem, né? Pelo menos, pelo direito esportivo, o contrato de imagem, ele pode ser rescindido unilateralmente sem multa. Então, eu estava até... É um assunto interessante para a gente debater o que acontece com o Fluminense se a Unimed sair. A princípio, o Fluminense continua com o mesmo elenco, os direitos de imagem continuam pertencendo à Unimed Investidora, à Unimed Participações, certo? Só que o Fluminense não tem como pagar os salários que ele acertou em virtude dos contratos longos. Dessa forma, de um certo modo, nós somos, sim, um pouco dependentes. Porém, se nós buscarmos um outro patrocinador, fizermos algumas dispensas, liberarmos alguns jogadores para poderem fazer contratos com outros clubes, eu acredito que essa dependência, essa pseudodependência, ela seja neutralizada. Né? Fala, Edu. Ô Savioli, primeiro eu quero contestar a teoria de que a Unimed é patrocinadora e é investidora ao mesmo tempo. Eu acho que se ela vier a ser patrocinadora e investidora, você vai começar a criar conflito de interesses.
que já existe o conflito de interesse entre que jogadores contratar, que jogadores é interessante contratar para a Unimed e que jogador é interessante contratar para o Fluminense. O Fluminense que é o jogador que vai dar resultado técnico em campo, a Unimed que é o jogador que vai dar manchete de jornal. E eu discordo que ela é investidora, porque ela ganhou, pelo que eu entendi, se todos os outros jogadores que vierem aparecer aí, que ela tem participação, ela tenha ganho a participação, não investindo, botando dinheiro no jogador para comprar os direitos econômicos, mas simplesmente no aumento de salário, ela para pagar mais ao jogador, ela passa a ter direito econômico, ela não é investidora coisa nenhuma, aí ela é receptora de benesses e caridade do Fluminense Futebol Clube. Porque se o Conca saiu de 300 para 700 em dezembro do ano passado, é porque ele foi um monstro em 2010 e passou a ser desejado por todos os clubes e virou manchete e passou a dar retorno de imagem para a Unimed. Então, se ela aumentou ele de 300 para 700, é para adequar ele ao mercado e, portanto, ele botar a Unimed no peito, passou a valer mais. Então, não tem por que ela levar 40% do passe do Conca, porque deu aumento de salário. Se o jogador teve um aumento de salário grande, é porque ele deu um retorno grande em campo, consequentemente, em algum momento ele vai dar retorno na mídia. Então, eu discordo que a Unimed seja investidora. Ela pode até vir a ser, e eu acho até melhor que ela venha a ser investidora. O que ela não pode ser é ganhadora de benesses de um Fluminense já destroçado em suas finanças. Então, tem uma relação aí que está se acomodando. O que a gente andou ouvindo aí é que a relação Unimed-Fluminense está encaixando, estão vindo os profissionais, mesmo os maiores críticos aplaudiram a vinda do Marcelo Teixeira, né? Marcelo Teixeira, né? Marcelo Teixeira. Esse cara do Internacional das divisões de base também, Fernando Gonçalves e tal, está todo mundo aplaudindo a profissionalização do departamento de futebol do Fluminense. Agora, a Unimed tem que fazer o papel dela e o Fluminense fazer o papel dele. Ela não pode querer fazer tudo essa coisa tentacular. Só para poder complementar, eu vou até tentar roubar o microfone ali do Savioli, só para poder fazer um apêndice ao que você estava falando. Fernando Gonçalves não, Jorge Macedo. Você falou da Internacional, não, foi o Jorge Macedo. Fernando Gonçalves foi do 2007, só isso. Eu tenho uma percepção um pouco diferente com relação ao assunto que você abordou, Edu, que eu acho o seguinte, não tem problema, para mim não tem problema a Unimed ser investidora, entendeu? Ela pode ser investidora, contanto que você tenha muito claro algumas coisas. Primeiro, quanto é que a Unimed paga ao Fluminense de patrocínio? Vocês sabem que nós estivemos juntos hoje nas Laranjeiras, né? Nós perguntamos isso a uma pessoa de dentro do clube, a uma pessoa ligada à diretoria, e ninguém sabe informar qual é o valor do patrocínio. Então, você tem que saber o quê? A Unimed, ela paga, vamos lá, de acordo com o contrato de 2010, vamos tomar isso como base, paga 15 milhões de patrocínio, ótimo. Então, esses 15 milhões são 15 milhões para serem gerenciados pelo Fluminense da forma que ele quiser. Ainda que use só no futebol, mas são 15 milhões de patrocínio. Ou seja, tudo que é pago com aqueles 15 milhões de patrocínio, né, pertence ao Fluminense. Se for direito econômico, pertence ao Fluminense. Bom, a Unimed acha que deve investir algo mais. Ótimo, então ela vai lá, ela investe o dinheirinho dela, entendeu? Traz um atleta, enfim, não importa a forma como vai definir, contanto que ela tire em direito econômico aquilo que está no item investimento. Então, ela tem que ter 2 contratos. E com relação à questão do planejamento, eu acho sim que o Fluminense tem que ter um planejamento. O planejamento ele não tem que conciliar interesses. Não tem que conciliar interesses comerciais da patrocinadora, nada disso. Ele tem que obedecer à lógica esportiva e financeira. Ou seja, esportiva no sentido de quê? Como é que nós vamos obter resultados no futebol, no curto, no médio e no longo prazo? E a questão financeira, para enquadrar esses objetivos esportivos dentro da realidade financeira do clube, que é uma coisa periclitante. Não é, Marcelo? Marcelo estava... Eu estava piscando aqui, muito legal.
Não, eu fiquei assustado com o termo periclitante. Tem vocabulário, aula de vocabulário Marcelo Savioli, ele ainda vai lançar um dicionário. Mas eu concordo perfeitamente com você. É engraçado, às vezes você tem muito conhecimento sobre essa parte, e até eu vou pensando um pouco, você vai fazendo a gente aprender. Eu concordo perfeitamente, tinha que ter 2 contratos mesmo, a Unimed para patrocinadora, a Unimed investidora, e é isso, a gente precisa realmente rever esse contrato, rever esses termos, o fato de não saberem quanto que a Unimed paga de patrocínio já é uma coisa estranha, complicada, até porque são pessoas que estão muito próximas desses números, ou pelo menos deveriam estar muito próximas desse número, que falam isso pra gente. Então a gente fica numa nuvem, uma cortina de fumaça que é perigosa, porque ninguém sabe. E aí? Gente, olha só, nós já esgotamos o tempo do programa, tá? Queria só tratar um assunto rapidamente, 30 segundos para cada um. Qual a expectativa para Fluminense e Palmeiras em Volta Redonda domingo? Edu, mais uma pergunta para você em cima disso. Vai fazer vídeo do jogo domingo? O jogo domingo contra o Palmeiras é em Volta Redonda? Em Volta por causa Redonda. dos Jogos Mundiais Militares, Isso, né? exato. Com certeza estaremos lá. E agora, a expectativa, não sei. Eu acho que vitória eu vou dar cambalhota, qualquer que seja, porque a nossa atuação, a saída do Conca e a atuação diante do Curitiba desanimou um pouco. Deixa eu só pegar o gancho rapidinho, só reafirmar que eu discordo da visão de vocês. A empresa ser patrocinadora e investidora ao mesmo tempo, ela tem interesses conflitantes nessas 2 funções. Vieira. Eu vou cobrar o vídeo da cambalhota, tá bom? Posso? Então, eu acho que a gente está numa situação complicada, né? O Palmeiras não está bem no campeonato, fez algumas boas exibições, mas jogando dentro de casa, com a força do povo de Volta Redonda, vamos lá apoiar o Fluminense. Eu acho... Volta Redonda, Resende, Itatiaia. Exatamente, vamos lá. Barra Mansa, adjacências. Vamos lá, Um abraço pro pessoal aí. A gente precisa ganhar, o Fluminense tem que correr atrás do prejuízo. Então, acho que a gente pode sim conseguir alguma coisa e vai depender muito se o Deco vai lembrar aquele Deco do início desse Campeonato Brasileiro antes da sua lesão ao cobrar uma falta contra o Corinthians. Eu acho que tem 3 fatores aí, daqui para frente, né? Para esse jogo mesmo, vamos ficar no curto prazo, porque eu fiz uma pergunta para vocês, eu tenho que responder a mesma pergunta, o mesmo tema, né? Deco, importantíssimo. Deco vai entrar em campo inteiro. O segundo, que contratações o Fluminense vai trazer? E para nós podermos definir a nossa evolução no campeonato, se vai ser uma evolução para cima, né? Eu falei do Deco, é isso? Do Deco, das contratações. Do Deco, das contratações. Sim, e dos resultados do Corinthians. Os resultados do Corinthians. O Corinthians pega o Botafogo no Engenhão e depois pega o Cruzeiro em São Paulo. Com 2 tropeços do Corinthians, eu acho que a gente pode até pensar em voltar pra briga. Só observando que aí você está falando diretamente em título, né? Claro, com certeza. Eu só penso em título. Sou tricolor. Sou Fluminense Futebol Clube. Se eu não pensar em título, eu não vou pensar em quê? Pode acabar o programa assim, porque acabou perfeitamente, Savioli. Depois dessa demonstração de ufanismo tricolor, nós estamos encerrando o programa dessa noite. Voltamos na próxima terça. Uma boa vitória para o Fluminense no final de semana. Quem puder, vá à Volta Redonda. Boa noite.